Seja bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa que traz até você conversas com grandes líderes sobre agronegócio e a pauta ESG. Hoje a gente faz uma ponte com quem fala diretamente com o consumidor final, diariamente. Vamos entender o que a maior rede de restaurantes da América Latina vem fazendo para contribuir com o mundo e atender um público cada vez mais antenado com a importância dos recursos naturais e em gerar impactos sociais positivos. Nossa entrevistada de hoje é Marri Tarris, gerente sênior de desenvolvimento sustentável e compromisso social na Arcos Dourados, franquia que opera a rede de restaurantes do McDonald's na América Latina. Estamos começando agora mais um Planeta Campo Entrevista com Marri Tarris, que é gerente sênior de desenvolvimento sustentável e compromisso social na Arcos Dourados, franquia que opera a rede de restaurantes McDonald's na América Latina. Seja muito bem-vinda, Marri. Muito obrigada. Bom, eu começo te perguntando então que, como líderes no setor de restaurantes, vocês se sentem responsáveis também por liderar um movimento positivo com relação às questões sustentáveis, de responsabilidade social e ambiental? Claro, só relembrando, né, que Arcos Dourados, nós somos a maior franquia do mundo que opera exclusivamente a marca McDonald's na América Latina e no Caribe. Então, são 20 países, desde o México até o Uruguai, onde nós trabalhamos. E o Brasil representa o maior mercado, né, com mais de 1.100 restaurantes. E, claramente, a gente entende que, por ser uma marca muito forte e muito impactante, nós temos que liderar pelo exemplo. Então, nós temos uma estratégia socioambiental, que nós chamamos de Receita do Futuro, que engloba nosso impacto social e nosso impacto ambiental, onde a gente vai tentar liderar e trazer um pouco as tendências e o trabalho que precisamos fazer para dentro e para fora. Perfeito. É interessante isso que você falou de liderar pelo exemplo, né? Porque ele vale tanto para a gente pessoalmente, né? Claro. Quanto para as empresas, né? Vale para todo mundo. Agora, Marri, uma coisa interessante também é que vocês fazem um gerenciamento muito detalhado da cadeia de produção de vocês, que conta aí com inúmeros fornecedores. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que vocês fazem esse gerenciamento e qual que é a importância disso. Isso é fundamental, porque toda a cadeia, que muitas vezes, infelizmente, é invisível, acaba chegando no restaurante. Então, para o nosso cliente, tudo que está no restaurante foi produzido pelo MEC, querendo ou não. Então, isso traz um conceito de corresponsabilidade que a gente assume muito. Então, nós somos corresponsáveis, então nós temos que ajudar como a marca mais impactante, mais conhecida, toda a nossa cadeia de pequenos, médios e grandes fornecedores, diretos e indiretos. Por isso, a gente trabalha muito com o conceito de funil. Assim, primeiro, o que toca a todos os fornecedores, independentemente da categoria. Embalagens, serviços, produtos, temos código de ética, temos código de conduta, onde a gente trabalha os nossos valores inegociáveis. Então, meio ambiente, direitos humanos, bem-estar animal, que é para o caso das proteínas, todo mundo tem que assinar um termo que comprova e toma esse conhecimento dos nossos valores. Aí a gente vai entrando nas auditorias de bem-estar animal de qualidade, 100% dos nossos fornecedores são auditados, então isso vale para todos. E aí depois a gente vai entrar nas matérias-primas que têm mais desafios e impactos socioambientais. Para isso a gente trabalha com uma matriz de materialidade. Então a gente vai cruzar as matérias-primas que têm desafios socioambientais com o que a gente mais usa, obviamente, né? E isso traz a carne, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas o café. Então, a gente tem café 100% certificado Rainforest Alliance desde 2015. A gente trabalha muito com certificações internacionais ou externas, porque a gente não acredita muito no auto-parabéns, né? No auto-selo, para justamente trazer essa credibilidade para fora. Então, que seja para o café, para a soja, a gente trabalha com RTRS, né, que é os créditos, né, que são os mais reconhecidos internacionalmente. Nossa fibra de embalagens, o papel, é 100% certificado FSC. Então, a gente vem trabalhando nessas certificações quando elas são aplicáveis para nossas matérias-primas. Agora, dentro desse guarda-chuva que você falou, eu quero aprofundar um pouquinho mais em alguns temas, né? A carne, por exemplo, é um deles. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que vocês fazem essa rastreabilidade, esse monitoramento da carne bovina para garantir que todos os fornecedores de vocês, né, não têm nenhuma relação com desmatamento ou com questões relacionadas a direitos humanos. Queria que você explicasse um pouquinho isso. Perfeito. Aí, nesse caso, a gente tem o McDonald's, né, Corporation,
desde 2015, a gente publica um Commitment on Forest, então um compromisso nas florestas. Isso foi assumir nossa responsabilidade como empresa com muita carne como alimento principal, como a gente assume essa responsabilidade. E isso deu nascimento, em 2018, à nossa política de compra de carne bovina livre de desmatamento. É uma política mundial que prioriza 4 países que têm ainda esses desafios de desmatamento, que é a Austrália, Paraguai, Brasil e Argentina. Nós, como Arcos Dourados, nós assumimos Brasil e Argentina, que são os 2 países, aliás, principais, né, nesse tema. E para isso, a gente entendeu nessa política que para a gente aplicar nossa política de combate ao desmatamento, precisamos ter a nossa própria ferramenta de monitoramento. Porque às vezes a gente pode pensar, mas os frigoríficos já têm, os fornecedores já têm uma rastreabilidade, mas não talvez com nossos critérios. A gente tem limites, a gente tem biomas prioritários, a gente tem uma política muito complexa, muito inteira e muito ambiciosa. Muitas vezes mais ambiciosas que outras empresas. Então, para isso, a gente precisa ter o nosso próprio monitoramento. Então, a gente tem uma parceria desde 2018 com a AgroTools, que inclusive ajudou a escrever nossa política junto com a ONG ProForest. Então, a gente gosta muito de trabalhar em 4 mãos com os especialistas e de vários pontos de vista. Então, teve o McDonald's, Arcos Dourados, AgroTools e ProForest escrevendo essa política e desde então estamos aplicando ela, ajudando, atualizando ela todo ano para a gente garantir que seja aplicável. E isso faz que a gente rastreia 100% da nossa compra. Então, desde 2019 que aplico realmente a ferramenta, nós monitoramos 100% e nós verificamos uma série de critérios, que é o desmatamento zero, mas também terras indígenas, direitos humanos, embargos do IBAMA, terras de conservação, entre outros critérios que nós vamos trabalhando. Entendi. Nossa, que interessante isso, né, de vocês terem o próprio sistema de vocês, né? Eu achei que, na verdade, vocês utilizavam justamente o sistema dos frigoríficos, mas Exato. É bem interessante ver como vocês estão indo além, Exato, né, nessa porque questão. primeiro, acho que confiança não impede controle e porque a gente tem nossos próprios filtros. E porque, no final das contas, quando a gente vê nas grandes matérias, quem são os culpados, entre aspas, são as grandes marcas. Então, eu preciso, para me defender e para explicar e conhecer minha cadeia, ter minha ferramenta, para ter meu dado. Conhecer minha cadeia, meus fornecedores. Então, acho que vem um trabalho, e acho que não é um trabalho de cobrança, porque às vezes pode parecer duro, mas tem também um trabalho de educação, de treinamento. No ano passado, acho que a gente fez mais de 35 treinamentos, 50 alinhamentos, são mais de 350 pessoas envolvidas. Então, é um trabalho de educação, porque muitas vezes o produtor não tem acesso a essa informação e a cobrança que eu recebo como final da cadeia, né, que está em contato com o consumidor. Então, a gente também tem que repassar esse conhecimento, essa educação ao longo da cadeia. Com certeza. Inclusive, é interessante a gente ver, né, Marie, como que realmente essas grandes marcas que você citou, todo mundo vem tentando realmente fazer o seu melhor, mas existem desafios, né? Então, a gente percebe aí, por exemplo, o movimento dos frigoríficos para monitorar, para bloquear fornecedores que não estão certos, para reconduzir esses fornecedores ao mercado, mas realmente é um desafio que está todo mundo tentando fazer mais. Agora, uma coisa que eu queria deixar bastante clara, né, é esse monitoramento que vocês fazem diretamente dos fornecedores, né? Então, os fornecedores, como que vocês conseguem fazer essa ponte, digamos assim, entre o que vocês fazem e o que o frigorífico faz? Como que vocês conseguem ter acesso a essas informações diretamente dos fornecedores? A gente tem ferramentas que são bem parecidas com as dos frigoríficos. Mas a gente vai pegar o dado da fazenda que fornece para o frigorífico. Entendi. Aí existe, por isso que é muito importante, né, ter essas empresas externas, porque a gente tem um problema e que é muito bom, né, mas de proteção de dados. Sim. Mas então isso traz uma terceira parte ajuda a manter essa confidencialidade entre o produtor e o consumidor ou o cliente final, que somos nós. Então, a gente trabalha com as mesmas ferramentas, mas a gente refaz um trabalho, a gente chama de double check, porque a gente tem, às vezes, data de corte diferentes. A gente tem, por exemplo, o compromisso da Arcos Dourados do McDonald's de desmatamento zero, nem legal e ilegal. Então, isso
às vezes alguns frigoríficos têm... já dos frigoríficos, Exato. né? Então, se a gente só contar com a ferramenta do frigorífico, a gente tem que aceitar as regras deles. A gente tem outra política. Então, por isso, a gente precisa da nossa própria ferramenta. Entendi. Então, vai passar por às vezes, o dado passa para a ferramenta deles e passa pela nossa. Ou, dependendo, pode passar direto para a gente. Entendi, perfeito. Agora, Marie, uma outra coisa que vocês fazem nesse monitoramento também está relacionada ao bem-estar animal. Eu vi, inclusive, que vocês têm até um projeto relacionado aos ovos, né? Ali a criação de galinhas sem serem gaiolas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também desse cuidado. Sim, claro. Todos os fornecedores de proteína, então que seja carne bovina, frango ou carne suína, passam por auditoria de bem-estar animal, que é uma auditoria muito complexa, acho que são mais de 150 indicadores dentro do checklist, e isso vale para todos. Eu acho que a gente recebe muito retorno dos nossos fornecedores que o MEC as emissões mais altas de qualidade de bem-estar animal. Então, geralmente, quando eles passam, isso ajuda também a eles melhorarem. Então, acho que isso é um ponto importante, porque os fornecedores, quando eles têm que cumprir com os critérios do MEC, isso vale para todos os clientes deles depois, porque eles não vão ter uma cadeia só para a gente, não vão ter regras diferentes para outros. Então, a gente também ajuda a elevar o setor e a sempre ir melhorando, né? E isso vale, então, para o bem-estar animal, né? E, além disso, desde o ano passado, a gente voltou a ter ovos dentro do nosso cardápio e já entramos 100% com ovos cage-free, que a gente fala, né, de galinhas livres de gaiolas. Então, isso também é um compromisso nosso, que era até 2025, a gente já atingiu ele com 2 anos de antecedência. Muito bom. E isso, inclusive, no Brasil já é 100%, né? Muito bom. Marie, agora falando um pouquinho sobre o café, você citou que vocês também têm o café ali completamente rastreado, né, com certificação. Queria que você falasse um pouquinho desse processo também. Então, aí para o café, que talvez seja menos complexo que para a carne, porque as pessoas, né, que não conhecem falam, mas por que não tem uma certificação para o café, para a carne? É muito complexo. Sim. Então, quando a gente tem matérias-primas que permitem, onde existem certificações internacionais reconhecidas, a gente aplica. Então, para a Rainforest Alliance, a gente trabalha com eles desde 2015, então já faz um tempo, que é 100% rastreado e é 100% certificado no Brasil também, na América Latina, tá? Então, isso vale para todos os países da Arcos, onde a gente vem trabalhando também nesse tema de conhecimento, de educação. Então, a gente trabalha com a ONG. Dentro dos restaurantes, a gente tem a Semana do Café, né, que chama, a gente fala Follow the Frog, que é segue a rana, né, o sapo, que é o logo, né, da Rainforest, que às vezes as pessoas têm uma dificuldade para relacionar o selo com a certificação. Para a gente ter esse conhecimento, contar, a gente tem agora, dentro de todos os nossos McCafés, a gente tem uma tela que explica o que é a certificação, quais que são os critérios, que é uma certificação socioambiental, não só ambiental. Então, a gente trata do uso do solo, do cuidado do meio ambiente dentro da fazenda, mas também das condições dos trabalhadores e todo esse impacto social. E isso também é super interessante, porque muitas vezes as pessoas realmente não sabem, né, o que significam aqueles selinhos, né? Exatamente. Isso ele parece bom. Exato. Mas o que é não ser bem? Então, é como a gente tenta explicar, por isso que a gente trouxe essa tela que vai contando, né, a história da certificação. Muito bom. Marie, eu vou te pedir uma licença para a gente fazer o intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente já volta com esse bate-papo aqui com a Marie Therese, da Arcos Dourados. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo aqui no nosso estúdio Marie Therese, que é gerente sênior de desenvolvimento sustentável e compromisso social na Arcos Dourados, a franquia que opera a rede do McDonald's aqui na América Latina. Marie, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre como que vocês fazem o monitoramento, né, de toda a cadeia produtiva, né, tanto da carne quanto do café. A gente falou um pouquinho sobre o bem-estar animal. Agora eu queria partir um pouco para a parte ali de economia circular, falando das embalagens que vocês utilizam no McDonald's. Eu vi que vocês já conseguiram reduzir em 48% os plásticos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que vocês estão conseguindo fazer essa mudança. Essa mudança começou em 2017, mais ou menos, né? Obviamente foi uma estratégia de longo prazo, mas que realmente entrou dentro do plano estratégico em 2017. E desde então, hoje estamos com 90% de papel dentro das nossas embalagens. Então, foi um trabalho de transformação, né? E um ponto importante é que a embalagem, às vezes, é o ponto de contato, né, com o consumidor. Então, a gente estava falando de carne, de monitoramento. Isso é um tema que é distante, quando o canudo, o copo, a tampa, é um tema muito
concreto para eles, né? Então isso ajuda e um desafio, né, para a gente comunicar e também mostrar nossos compromissos, né? Então a gente vem trabalhando nessa mudança e essa substituição do plástico para o papel. Depende muito, eu acho, do mercado. Nós somos um fast food, então é comida rápida. Então a gente entende que a melhor estratégia de embalagens para uma comida rápida é o papel, por ser biodegradável. Obviamente, 100% do seu papel nas embalagens é certificado FSC, né, para garantir que não tenha nenhum envolvimento com algum tipo de desmatamento, e que ele seja biodegradável e que ele seja, então, encaminhado no lugar certo, né? Porque existem quando a gente fala de comida rápida, a gente acaba comendo com a mão, suja o papel, então se for outro tipo de embalagens que não seja biodegradável, a gente acaba tendo um problema na hora da separação, né? Com certeza. Então, essa é a transformação que a gente vem fazendo, mas não é só as embalagens, a própria bandeja. Nossa bandeja ela é feita com plástico reciclado, plástico resíduos domésticos reciclados, então é uma mistura, tem plástico, mas tem outros tipos de materiais orgânicos também, que a gente vem reciclando e reutilizando dentro da nossa bandeja UBQ, que é a nossa parceira. E vocês sentem, vocês estão ali nesse contato direto, diário com o consumidor. Vocês sentem que o consumidor entende essa mudança, que ele quer essa mudança, ou ele reclama, né, de não ter ali mais o canudo, de ter aquele canudo que é de papel e que ele fica, né, depois que você bebe um pouquinho, ele acaba amassando. Como que vocês veem isso? Eu acho que tem um trabalho de educação. E um desafio que a gente precisa ainda trabalhar bastante é a comunicação. Que não é só, hoje 100% dos seus canudos são de papel. Mas talvez a gente poderia explicar para o cliente por que a gente fez essa mudança. Porque às vezes existe um preconceito, por exemplo, que a gente fez essa troca por economia. E é longe de ser isso. Então, como a gente explica que não, que às vezes, talvez é um conforto menor comparado com plástico, mas o impacto ambiental, o benefício ambiental é gigantesco. Então, às vezes vale, e acho que ninguém burro, ninguém não quer. É só, talvez, a gente comunicar e explicar o porquê das mudanças. Então, acho que é uma troca que, às vezes, o cliente vem pedindo, exigindo muito mais a gente, e, às vezes, ele precisa ser educado e comunicado das mudanças. Então, existe essa troca que é muito importante com o cliente. Agora, falando um pouquinho de impacto social, né? Quantas pessoas são empregadas atualmente pelo McDonald's e qual que é o impacto disso, principalmente quando a gente fala em inclusão dos jovens no mercado de trabalho e também em equidade de gênero? Perfeito. Acho que esse é o nosso grande tema. Acho que dentro do nosso DNA, realmente, da Arcos Dourados e do McDonald's no mundo, né? Todo mundo, quem não começou trabalhando no McDonald's na carreira, então acho que isso realmente faz parte da nossa cultura. Hoje, na Arcos Dourados, nos 20 países, somos 90 mil funcionários, mas só no Brasil somos 60 mil. A gente é o maior gerador de primeiro emprego formal da América Latina. Então, a gente dá essa chance para o jovem justamente porque a gente abre as portas para quem for. Independentemente de ter educação, de falar nos segundos idiomas, o único critério que nós temos é estar cursando o ensino médio. Ou seja, não precisa nem ter terminado o ensino médio. Então, isso traz essa chance, essa oportunidade para o jovem entrar no mercado formal de trabalho e crescer. Porque não adianta só ter um primeiro emprego e não ter oportunidade de crescimento. Então, a gente investe muito no treinamento e na capacitação e no desenvolvimento dos jovens. Hoje, dentro desses 60 mil funcionários no Brasil, 62% têm menos de 24 anos. Então, para 72% deles, é o primeiro emprego formal. E quando a gente fala de crescimento de carreira, acho que são 88% dos líderes dos restaurantes, o gerente do restaurante, começaram no MEC. Então, essa retenção, essa continuidade na formação, né, Marie? Exato. Então, é realmente ter esse crescimento, dar essa chance para o jovem, e não só de começar, mas de continuar. E aí, entrando no tema da equidade de gênero, hoje 57% do nosso quadro de funcionários são mulheres. E quando a gente entra num cargo de liderança, 51% dos líderes são mulheres. Então, a gente realmente tenta integrar isso. Foi feito por investimentos de capacitações, de desenvolvimento das pessoas. E, enfim, para a gente é muito importante não só a equidade de gênero, mas todos os tipos de diversidades, né? A gente trabalha com organizações externas que nos ajudam a desenvolver e a trabalhar todos os tipos de diversidades. Muito bom. Marie, agora ainda falando dessa questão dessa temática social, você falou da formação
para os jovens, né, que vocês empregam, mas também existe uma formação aí livre e aberta ao público, né, uma plataforma justamente para trazer diversos cursos e qualificação. Como que funciona essa plataforma? Essa plataforma, ela está no site da Resta do Futuro, restadofuturo.com.br, onde a gente tem uma campus comunidade. Esse Macampus, ele era antigamente para nossos funcionários. E a gente percebeu durante a pandemia que os mais impactados durante a pandemia foram os jovens, que não tinham acesso a treinamento e educação. E por isso a gente resolveu abrir as portas, literalmente, do nosso Macampus, que virou Macampus Comunidade. E desde então, ele foi um sucesso impressionante. Temos mais de 100 mil inscritos no mundo inteiro. Acho que são 30 mil só no Brasil. E são 20 cursos muito diversos, vamos dizer. Temos parcerias para fazer cursos de programação, tecnologia, mas também de empreendedorismo, de marketing, de finanças, de orientação vocacional, o que quero fazer da minha vida, né? Que muitas vezes para os jovens é tantas opções que a gente fica perdido, né? Então a gente vem trabalhando e ele novamente é gratuito, livre, aberto para todos. Então qualquer um pode entrar lá e treinar, se educar e ter um certificado no final. Que bacana. Marie, agora vocês têm um restaurante em especial que ele foi todo projetado para promover a sustentabilidade, então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa, sobre como que vocês projetaram e como que vem sendo essa experiência. Esse restaurante, ele é muito especial no sentido que a gente juntou tudo o que a gente faz de melhor em sustentabilidade na Arcos Dourados em um lugar só. Então, eu brinco muito que ele é um museu, um laboratório. Então, ele não é único, ele é único, mas não é, porque ele junta tudo em um lugar só, mas ele pega todas essas boas práticas que a gente já vem fazendo no Brasil. Então, hoje a gente tem uma política de construção sustentável dos restaurantes, que são 25 iniciativas. No restaurante sustentável, que a gente chama da PAB, mas no nosso restaurante sustentável, ele tem 60. Mas são 60 iniciativas que a gente vem testando para reproduzir em outros. Então, tem coisas, por exemplo, a gente já tem 70% de energia renovável no Brasil. Nesse restaurante, a gente tem placas horárias para representar esse compromisso que nós temos nos outros restaurantes. Nós temos todo o material do restaurante é feito com resíduos e com material reciclado, ou seja, o piso, o revestimento, todo restaurante é feito de madeira, uma madeira engenheirada que captura CO2. E a gente tem uma parte de construção sustentável, mas também de operação sustentável. Então, nós temos lixeiras diferenciadas, e isso a gente já está testando e multiplicando para os outros restaurantes, que separam todos os tipos de alimentos e embalagens. Aí a gente tem compostagem, a gente tem uma horta. Então, essa horta, por exemplo, não é a primeira foi em Brasília. A gente pegou essa ideia e trouxe para esse restaurante. Então, a gente tem literalmente um ciclo fechado dos alimentos, onde a gente brinca que o Big Mac vira manjericão no próprio local. E isso é doado para nossos funcionários. Então, ele é o lugar onde não tem nenhuma comunicação do novo McFlurry, do novo McChicken, é só sustentabilidade. Então, nós temos uma tela dedicada à parte de abastecimento sustentável, falando de monitoramento, controle de desmatamento, de bem-estar animal. São temas que a gente nunca falou no restaurante. Então, é nossa vitrine, nosso lugar onde a gente pode mostrar em um lugar só tudo o que a gente faz. Muito bom. Marie, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Foi um prazer muito grande, né, conhecer um pouquinho mais das práticas que vocês, que são aí a maior rede de restaurantes da América Latina, colocam em prática nesse contato diário com o consumidor. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez e a gente vai ficando por aqui então com o Planeta Campo Entrevista de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê diariamente de segunda a sexta-feira ao meio-dia ao vivo aqui na tela do Canal Rural. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.